Muito bom dia, meio-dia, 34 minutos, Jornal da Câmara começando de uma forma diferente. Estamos ao vivo aqui na frente do plenário, na frente da Câmara Municipal de Jaú. A gente vai ver, o Beto coloca imagens aí pra gente. Nesse momento acontece a audiência pública que discute a lei de zoneamento da cidade. A gente vai falar muito na edição de hoje sobre isso, mas também tem as notícias do dia. Afinal de contas, o governo está incentivando a produção de produtos orgânicos. A gente também vai ver que nós, a população, vamos poder colaborar com a Anatel no que se diz respeito à velocidade da banda larga no Brasil. Tem também a previsão do tempo para hoje, para o final de semana. Tem também, a gente vai falar sobre esporte, claro, a gente adora falar de esporte. Boa parte dos estádios que vão ser usados na Copa do Mundo já estão com as obras bem adiantadas. Notícias da eleição, treinamento dos mesários no Brasil e tem também ensinando uma matéria que vai ensinar quem se interessar em doar para partidos políticos e candidatos. Tudo isso se der tempo a partir de agora no Jornal da Câmara que está no ar. Jornal da Câmara começando mais uma vez, boa tarde, né? Obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Lembrando, a TV Câmara não está exibindo a audiência pública que está discutindo a lei de zoneamento por motivos eleitorais. Afinal de contas, o espaço é aberto à população, ou seja, qualquer candidato a qualquer cargo público pode ocupar a tribuna, assim como os vereadores. E a gente não tem como se responsabilizar pelo que eles falam. Ou seja, a Justiça Eleitoral aconselha, né, acha mais prudente a gente fazer a gravação da íntegra da audiência pública, que é o que a TV Câmara faz nesse momento. Depois, caso seja necessário, fazer a edição, ou seja, tirar o que é considerado propaganda eleitoral e depois sim exibir para todo mundo. E a TV Câmara vai cumprir a lei e também o papel que lhe cabe, que é de ser emissora democrática e mostrar o que está acontecendo na cidade. A gente vai exibir ainda hoje para vocês a íntegra editada, caso seja necessário, da audiência pública. E eu adianto para vocês, até o momento, muita coisa precisa ser tirada, muita gente usou desse espaço democrático que está sendo oferecido, que a lei faz com que todos tenham o direito de falar o que pensam. Muita gente vai ter que ter a fala cortada, digamos assim, porque está fazendo campanha, né, gente? Vamos lutar pela melhora da cidade, pelo zoneamento organizado da cidade e não ocupar a tribuna para fazer propaganda. Bom, a gente vai agora falar de notícias do Brasil. O governo está investindo, incentivando produtores rurais a fazerem o uso de produtos orgânicos, ou melhor, de plantarem, cultivarem produtos orgânicos. Vamos ver. As irmãs Cleide e Marlene são agricultoras familiares. São elas que plantam e colhem as frutas e os legumes que produzem nesta chácara, localizada em Braslândia, a 40 quilômetros de Brasília. Há 5 anos, elas trocaram o plantio convencional com o uso de agrotóxicos pela agricultura orgânica. Escolha mais saudável para o meio ambiente, para quem consome o alimento e mais ainda para quem produz. O convencional, eles botam coisa, eles colhem, até na hora da colheita eles botam veneno para o negócio brilhar. O nosso pode às vezes até não ter brilho, mas tem sabor. Tem saúde. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil tem hoje cerca de 11.500 propriedades como esta, ligadas ao plantio de alimentos orgânicos. Agora, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica quer aumentar o número de famílias envolvidas com este modelo de agricultura sustentável. A nova política lançada em agosto pretende também ampliar até 2014 de 2% para 15% a participação dos produtos orgânicos nas compras governamentais, como para merenda escolar. Identificamos que o próprio governo pode, através das suas compras para a merenda escolar, por exemplo, estar fazendo um tipo diferenciado de aquisição e aí estimular, garantindo, né, um fluxo de mercado para que o produtor tenha uma certeza que ele vai produzir e vai conseguir comercializar. E um grupo com representantes do governo e da sociedade civil vai discutir as ações que vão ser priorizadas, como a criação de instrumentos de financiamento rural. O que a gente quer agora com essa gestão compartilhada, essa gestão conjunta, é que a gente direcione melhor também a aplicação dos recursos, a aplicação dos esforços.
E também isso é como ela vai ter uma gestão compartilhada com a sociedade civil. A Comissão Nacional, ela é composta paritariamente pelo governo e pela sociedade. A gente vai poder ouvir mais a sociedade de quais são realmente as suas principais demandas. A nova política agradou produtores como Hermes, que depois de aposentado se dedicou a cultivar hortaliças de maneira sustentável. Você levar para a população um alimento sem contaminantes, um alimento de boa qualidade, e o importante de tudo isso é a saúde das pessoas. É um passo para uma verdadeira sustentabilidade agrícola no país. 12h40, estamos de volta agora sim aqui da frente da Câmara Municipal de Jaú. Volto a dizer, a gente vai ver aí imagens novamente do plenário da Câmara, né, onde está acontecendo a audiência pública, uma das audiências públicas mais importantes da história da cidade. Afinal de contas, está tentando resolver de vez o parcelamento e uso do solo. Falar para vocês rapidinho o que aconteceu até agora. O presidente da Comissão de Constituição, Redação e Justiça da Câmara, o Atílio Gasparotto, fez a apresentação. Kiko Marcolan, secretário de Planejamento, fez um breve relato do que é o plano de zoneamento, a lei de zoneamento da cidade. Depois, Fernando Frederico leu pareceres enviados por entidades da cidade, Condema, OAB e outros tantos. E aí a palavra foi aberta primeiro para os vereadores e agora para a população. Quem está falando nesse momento é o presidente da comissão, presidente desta audiência pública, o Atílio Gasparotto, mas os representantes do setor imobiliário da cidade estão ocupando a tribuna. Até onde se sabe, pelo menos 6 pessoas se inscreveram para falar, ocupar a tribuna e usar os 15 minutos que cada uma tem direito para tentar convencer a população e os vereadores dos motivos pelos quais as ideias que eles defendem devem ser juntadas ao plano diretor. O Jornal da Câmara segue agora, a gente vai ver que a Anatel vai contar com o apoio da população, isso mesmo, com seu apoio, com o meu apoio, para fazer a medição da internet banda larga no país. Vamos ver. São 8 horas por dia navegando na internet. O músico e estudante universitário usa a rede para se informar, para fazer pesquisas acadêmicas, para se comunicar com amigos e para baixar programas que ele usa no trabalho. Ele diz que sem banda larga seria mais difícil fazer tudo isso, mas acha que a qualidade do serviço poderia ser melhor. Tem, assim, vários planos, mas eu acho que poderia ter uma oferta maior, com preços mais acessíveis para as diferentes classes. O Programa de Medição da Qualidade da Banda Larga Fixa no Brasil quer avaliar se as empresas que oferecem internet rápida prestam um serviço adequado. Segundo a Anatel, muitos usuários reclamam, por exemplo, que as empresas oferecem um serviço com velocidade menor que a divulgada. Até outubro, vão ser escolhidos 12 mil voluntários, usuários de banda larga, em todas as regiões do país. Cada um vai receber um aparelho para instalar no computador. O medidor vai analisar itens como a velocidade do serviço e enviar os dados automaticamente a uma central. Vão ser avaliadas as empresas com mais de 50 mil acessos. Os voluntários não vão ter nenhum gasto e nenhum trabalho. Basta só ligar junto do seu acesso, daí não fazer mais nada, deixar ligado, não vai pagar nada por isso. E nós, da Anatel, por meio dessa empresa, vamos fazer monitoração para aferir todos os indicadores de qualidade para garantir que as empresas no Brasil, que têm mais de 50 mil acessos, garanta aquilo que está sendo vendido. Os resultados do estudo começam a ser divulgados em dezembro e todos os meses os usuários vão saber que empresas estão oferecendo um serviço dentro dos padrões estabelecidos pela Anatel. Uma das coisas que eu acho que nós temos que ter como meta é que, além de fazer a universalização da internet, nós temos que aumentar a velocidade das conexões. Essa modalidade que foi montada para aferir a velocidade, por um lado, vai ajudar as empresas vai aumentar, inclusive, a competição entre as empresas, porque a comparação, né, vai levar o usuário a falar, não, eu quero ir para outra que está oferecendo mais. E, com certeza, vai ajudar o usuário a se orientar e trabalhar melhor. Jornal da Câmara de volta, 12h44. Lembrando a você que estamos ao vivo aqui hoje, excepcionalmente, da frente da Câmara Municipal de Jaú. O Beto vai colocar imagens aí, está acontecendo aqui no plenário a audiência pública que está discutindo a lei de zoneamento da cidade. Muito importante tudo isso que está acontecendo, a participação da população, vocês devem poder
ter uma noção aí pelas imagens da quantidade de pessoas, o plenário da Câmara completamente lotado, pessoas de pé acompanhando e discutindo o crescimento sustentável da cidade. E falando em crescimento, em sustentabilidade, faz mais de 40 dias que não chove aqui em Jaú e eu já disse, vai continuar sem chuva porque a gente mora em Jaú, né? Em Jaú só chove geralmente de final de semana. Se tiver um feriado junto, não tenha dúvida, segundo os institutos de meteorologia, só deve chover na próxima sexta-feira, por acaso feriado. Mas a gente vai dar uma olhada na previsão do tempo, vamos ver. Nesta sexta-feira, uma frente fria já avança do Espírito Santo para a Bahia, aumentando a quantidade de nuvens apenas nesta área do sudeste. Já nas outras áreas, o que predomina é um tempo mais seco. A única exceção vai para a faixa litorânea, que pega desde o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e também boa parte do Espírito Santo, onde há aumento da nebulosidade e também das instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica chamada de cavado. O cavado no alto da atmosfera nada mais é do que uma perturbação, uma área de baixa pressão, mas que não assume formas circulares, tais como o vórtice ou o ciclone. Assim, esse cavado, se estiver associado à umidade, provoca o aumento da quantidade de nuvens e das instabilidades, principalmente aqui na sua área de atuação, e nesse caso é essa parte entre o sul de São Paulo e também o Rio de Janeiro. Porém, nessa sexta-feira, as instabilidades só provocam chuva mesmo entre essa área aqui, entre o litoral norte de São Paulo, o litoral sul do Rio de Janeiro e algumas cidades do Vale do Paraíba, nesta pequena área. A chuva fica mais concentrada nessa região, já em boa parte do Espírito Santo só fica mesmo maior quantidade de nuvens associada à frente fria que passou para a Bahia e por isso mesmo não tem mais previsão de chuva. Essa cidade, aliás, esse estado recebeu muita chuva no mês de agosto. A cidade de Santa Teresa acumulou mais de 550 milímetros ao longo do mês, portanto é uma trégua para o Espírito Santo. Já na maior parte da região sudeste do país, temos o predomínio de sol e um tempo firme e seco ao longo do dia. Isso favorece mais uma vez o rápido declínio da umidade relativa do ar e também o aumento da amplitude térmica. O que é isso? A amplitude térmica é aquela diferença entre a temperatura mínima do início do dia e a temperatura máxima da tarde. Assim, mesmo que o dia comece com friozinho aqui no sul de Minas e também na região oeste do estado de São Paulo, mesmo assim as temperaturas conseguem se elevar ao longo do dia. O dia começa com temperaturas mais agradáveis aqui na região de Vitória, na casa dos 16 graus. Já no decorrer da tarde, com a presença do sol, essas temperaturas vão se elevando gradativamente. Passam dos 27 graus na capital paulista e entre o Triângulo Mineiro e o norte de São Paulo, as temperaturas podem chegar até 35 graus. 12h47, Jornal da Câmara de volta. Tô falando que só vai chover no feriado, hein? É bem a cara de Jaú. Ó, o Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Antes, vamos dar uma olhada aí de novo, Beto, nas imagens do plenário da Câmara, né? Que continua os empresários imobiliários falando. E já depois do intervalo, eu vou tentar resumir para vocês o que aconteceu até esse momento aqui na audiência pública que está discutindo a lei do zoneamento da cidade. Há um instante só, fica aí rapidinho o intervalo, viu? Meu nome é Mazurquiel Soares. Há um ano atrás, eu era um ex-presidiário, sem emprego, sem perspectiva. Eu sempre sonhava em ter um serviço de carteira assinada, em ter um horário para pegar, um horário para largar. Nos últimos anos, muitos políticos eleitos pelo povo não foram dignos dessa confiança. A sociedade, então, se mobilizou e, depois de um abaixo-assinado que reuniu mais de 1 milhão de assinaturas, fez surgir a Lei da Ficha Limpa. Nessa eleição, ela já vai estar em vigor. Ficha Limpa, esperança de dias melhores para todos nós. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo.
Jornal da Câmara de volta, falei que o intervalo era rapidinho, ó, 12h 48 minutos. Ô Beto, coloca imagens aí do plenário que eu vou tentar resumir novamente o que está acontecendo para quem está em casa. O presidente da Comissão de Constituição, Redação e Justiça da Câmara, o vereador Atílio Gasparotto, fez a apresentação do que é essa audiência pública. Depois, o vereador Fernando Frederico foi apresentado, outro membro, Paulo de Tarso, não compareceu a essa audiência pública. Aí foi a vez o secretário de Planejamento da cidade, o Kiko Marcolan, ocupar a tribuna para falar como foi elaborado, de forma resumida, esse projeto da lei de zoneamento da cidade. Afinal de contas, o projeto é da Prefeitura Municipal de Jaú. Alguns vereadores questionaram rapidamente o secretário, mas depois foi avisado que eles teriam um momento para se pronunciar. Foi a vez, então, do Fernando Frederico ler os pareceres enviados por entidades de classe da cidade, organizações aqui da cidade, como a OAB, o Condema e outros tantos aqui da cidade. Os vereadores falaram, o vereador Ronaldo Formigão está preocupado, com a limitação do espaço de construção, que isso gere impermeabilização do solo. O vereador Tito Coló também defendeu a aprovação imediata da lei de zoneamento, foi acompanhado pelo Zanato, pelo Segura e por outros vereadores que querem a aprovação imediata da lei de zoneamento. As emendas que podem vir a ser feitas seriam feitas após essa aprovação ou não, né, pela Câmara Municipal de Jaú. A maior parte dos vereadores pede que a lei de zoneamento seja votada de forma imediata já na sessão de segunda-feira, o que provavelmente não vai acontecer. A gente vai falar já mais sobre essa audiência pública. A gente vai ver agora que boa parte dos... Vamos falar de esportes, né? A gente não podia, final de semana chegando, boa parte dos estádios já estão com as obras não adiantadas, mas estão tentando cumprir o cronograma. Vamos ver. O Brasil é a bola da vez. São duas competições internacionais nos próximos 2 anos. A Copa das Confederações em junho do ano que vem e a Copa do Mundo em 2014. E para a bola rolar redonda, os cenários precisam estar preparados. São 12 estádios que estão sendo reformados ou construídos. O de Brasília, o Estádio Nacional Mané Garrincha, terá um investimento total de 812 milhões de reais e capacidade para receber até 70 mil torcedores. É um dos mais adiantados do país, com 69% das obras concluídas. Dinâmica que se justifica pelo calendário. A abertura da Copa das Confederações acontece no Estádio Nacional de Brasília. Outras 5 arenas também vão sediar jogos do campeonato: Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. As obras da construção dos estádios relativas à Copa das Confederações estão dentro do prazo, a maioria com entre 60% e 80% já de execução das obras, o que nos dá uma sinalização clara de que as obras estarão completas entre o período do final deste ano, de 2012, até fevereiro de 2013, portanto, plenamente dentro do prazo para serem preparadas e testadas para a Copa das Confederações. O Mineirão, em Belo Horizonte, está com 70% das obras concluídas. Tem investimento de 695 milhões de reais. O BNDES financiou 400 milhões. Em Fortaleza, o Castelão está com 83% das obras concluídas. São quase 519 milhões de reais e o financiamento do BNDES é de cerca de 70% do valor. Já os outros 3 estádios que vão sediar os jogos da Copa das Confederações, a Arena Pernambuco, em Recife, o Maracanã, na capital carioca, e a Arena Fonte Nova, em Salvador, estão, em média, com mais de 50% do projeto original finalizado. O Ministério do Esporte calcula que as obras das 12 arenas da Copa do Mundo de 2014 vão custar quase 7 bilhões de reais. 12h 52 minutos, a gente interrompeu a matéria, afinal de contas a gente desentregar para o horário eleitoral já. Vamos falar rapidinho, a audiência pública terminou nesse instante, já estamos aqui com o presidente da comissão, o vereador Atílio Gasparotto. Atílio, como é que se avalia a realização dessa audiência pública? Boa tarde. Boa tarde. Muito importante. A audiência pública é para isso e abrir para todos os setores, todo o segmento da sociedade e se manifestar a respeito do projeto. E esse projeto foi
questionado por alguns e elogiado por outros, e eu fiz o que deveria ser feito realmente, dando essas oportunidades e dando a oportunidade para que eles enviem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação os seus questionamentos, as suas proposituras, para que a gente analise. Eu tenho até dia 13 para dar o parecer do projeto, por isso gostaria de incluir no meu parecer essas proposituras, esses questionamentos, e já abrir um prazo para que os vereadores interessados em apresentar emendas o façam. Com 12 dias úteis a partir de segunda-feira, né? Porque hoje já se foi o dia, a partir de segunda-feira. Atílio, muitas pessoas ocuparam a tribuna para falar, né? A gente viu aí pessoas contra, pessoas a favor, mas assim, de um todo mundo quer aprovação imediata e deixar as emendas para depois. É possível fazer isso? O que a princípio vai acontecer? Não, não é possível. A gente tem que ser coerente. Esse projeto está tramitando há bastante tempo. A revisão era para 2010 e nós já fizemos em 2010 algumas modificações no projeto, e essa revisão da lei de zonamento ela tem que ser realmente feita e acompanhar os trâmites legais. E é o que eu estou fazendo, e não pode ser aprovado o projeto antes das emendas. Por quê? Aí já não seria emenda, seria uma modificação na lei, que já se tornaria lei. Portanto, não se chamaria de emenda, seria modificação na lei. Tá certo, Atílio. Fernando Frederico está aqui, pedi já, membro da comissão também, pedi para ele, Fernando, como é que você avalia a realização dessa primeira audiência pública? Todo mundo estava esperando e querendo, né? Boa tarde para você. Boa tarde. A avaliação é positiva, principalmente, notadamente pelo número de pessoas que participaram dessa audiência, né? Representantes de entidades de classe, os pareceristas que enviaram as suas opiniões, várias pessoas se manifestando publicamente na tribuna, perante todos os vereadores, perante toda a sociedade, acerca do que acharam, da opinião que tiveram sobre o que foi debatido aqui hoje. Então, nesse ponto, eu achei essa audiência pública bastante positiva. O Atílio falou que não dá, até pelo regimento interno, e como as coisas normalmente tramitam, não dá para fazer o que alguns solicitaram, que era votar agora, deixar a emenda para depois, tem que ser tudo junto. Quais são os próximos passos para quem está em casa conseguir entender quais são os próximos passos para aprovação ou não até da lei de zoneamento, Fernando? Realmente, emendar o projeto após a sua aprovação, na verdade não é uma emenda, é um novo projeto de lei alterando uma lei existente. Então isso realmente não dá para acontecer. O próximo passo, e como foi dito inclusive pelo presidente, é aguardar, na verdade, as emendas ou as manifestações dos colegas e depois as emendas. Uma sugestão que eu faria, inclusive aqui agora ao presidente, entendo desnecessário 10 dias de prazo ou até o dia 10, para que essas pessoas apresentem por escrito, ou outras pessoas apresentem as suas sugestões por escrito. Entendo que a ata é digital e é perfeitamente possível a gente revê-la a qualquer momento, rever o vídeo a qualquer momento. O que poderia de imediato, fica aqui a sugestão, é abrir prazo para eventual apresentação de emendas por parte dos membros do Poder Legislativo, né? E aí, dependendo da emenda, ou das emendas apresentadas, das sugestões apresentadas, e essas emendas poderiam ser elaboradas justamente em cima das opiniões que foram apresentadas aqui pela sociedade hoje, pelos representantes de classe, inclusive, colocar de um modo que a emenda contemple ou não o que eles propuseram, né? Então, para resumir, o que eu acho importante, de imediato prazo para a emenda por parte dos vereadores e em seguida, se apresentada, ou mais uma audiência pública ou direto para votação. Acho que é perfeitamente possível. É isso que eu queria saber. Atílio, tem a necessidade de uma nova audiência pública ou não? Dependendo das emendas apresentadas, da participação da população e das entidades, como estava dizendo o Fernando, já pode imediatamente ser votada? A comissão
pode ou não pedir uma nova audiência pública. Para que isso seja claro e dê oportunidades a todos analisarem, possivelmente tem uma segunda audiência, até porque para as entidades de classe analisarem as emendas propostas pelos vereadores e se eles foram contemplados nessa sugestão ou não, que isso também a comissão pode acatar ou não essas sugestões e pedido de emendas aí para... Tá certo. Obrigado, Atílio, obrigado ao Fernando. A gente precisa encerrar porque está chegando o horário eleitoral. A gente volta a se encontrar agora ao vivo na segunda-feira, 12h30, claro, com mais uma edição do Jornal da Câmara. Tá certo? Tá certo, então, muito bem, tá chegando o horário eleitoral, um bom final de semana para você e a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu na audiência pública hoje, às 9 horas da noite, depois da segunda parte do horário eleitoral. Vamos ali, Beto. Tchau, gente. Até segunda-feira.